Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Previdenciário Total. Na aula de hoje vamos tratar do cálculo dos benefícios previdenciários. Eu fiquei planejando a aula de hoje e optei por não trazer transparência de PowerPoint para a gente fazendo a conta passo a passo aqui, tá bom? Achei que ficaria melhor. Eu vou liberar material de PowerPoint para vocês, que eu tenho material dessa aula toda, mas pensando na melhor estratégia didática, achei melhor não trazer o material e a gente trabalhar aqui na hora o cálculo. Acho que vai render melhor assim, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala do cálculo de um benefício previdenciário, a gente tem uma operação dividida em 3 etapas. O cálculo de um benefício previdenciário é sempre uma operação dividida em 3 etapas. Lembrem sempre disso, tá? Você vai primeiro identificar os salários de contribuição. Então, primeiro, você identifica os salários de contribuição. Depois, você calcula o salário de benefício. E ao final, você vai calcular a renda mensal inicial. 3 etapas, portanto. Vamos identificar os salários de contribuição. Depois, calcularemos o salário de benefício. E ao final, calcularemos a renda mensal inicial. Tudo bem? Bom, no cálculo dos benefícios previdenciários, você pode ter alguns problemas aqui na hora de apurar o salário de benefício. Você pode ter alguns problemas na hora da renda mensal inicial. Mas se tiver problema no cálculo do salário de benefício ou da renda mensal inicial, propriamente na fórmula deles, possivelmente você vai estar diante de uma demanda de massa. Então, algum índice que foi aplicado equivocadamente aqui, alguma sistemática que o INSS adota de maneira equivocada no cálculo da renda mensal inicial. Mas a verdade é que esse tipo de problema, hoje, já não acontece na quantidade que acontecia no passado. O INSS aprendeu a lidar com as normas previdenciárias de uma maneira mais eficiente. Alguns equívocos do passado já não se reproduzem. Tanto é que a gente vai ver as ações de revisão, hoje geralmente você está falando de revisões que estão requentando teses antigas, né? Então você não tem mais muito aqui o cenário de demandas de massa, com aquela grande quantidade de erros que alcançaram ali quase todos os segurados, né? Agora, você tem cada vez mais problemas relacionados a cada cálculo individual. Então, o advogado especialista em direito previdenciário precisa prestar atenção nos elementos individuais daquele cálculo. E aí, muitas vezes, o problema vai estar aqui, ó, nessa primeira etapa, na identificação dos salários de contribuição. Se entrou realmente o que a pessoa recebeu, se de fato o cálculo está levando em consideração a remuneração do segurado. Então, cada vez mais, você precisa olhar isso aqui, o salário de contribuição. Então, vamos lá. Vamos começar olhando esse salário de contribuição. E quando a gente olha o salário de contribuição, a nossa aula hoje não é sobre revisão de benefícios, é sobre cálculo. A gente vai ter outro momento para falar de revisões, tá? Hoje é sobre cálculo, a gente aprender a calcular. Então, quando a gente olha o salário de contribuição, olha o nome, gente, para não confundir mais. Salário de contribuição. O nome já está indicando que esse instituto está mais relacionado a custeio ou a benefício? Custeio. Então, salário de contribuição é a remuneração do segurado, sobre a qual incide a contribuição. É, na verdade, a base
de cálculo da contribuição do segurado. Salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição do segurado. Então, quando falamos em salário de contribuição, a gente está olhando o valor sobre o qual incidiu a contribuição. Valor sobre o qual incidiu a contribuição. Então, base de cálculo da contribuição do segurado. Intuitivamente, a gente consegue já perceber que essa base de cálculo da contribuição do segurado é o quê? Qual é a base de cálculo da contribuição de um segurado da Previdência? O segurado paga a contribuição sobre qual valor? Sobre a sua remuneração, não é? Se você está falando ali de um empregado, tem o seu salário, a remuneração que ele recebe como contraprestação ao serviço ali, que pode ser em dinheiro, pode ser em utilidades, pode ser gorjetas. Então, tudo isso vai fazer parte do salário de contribuição. Tá? Reparem que várias vezes, então, você terá problemas trabalhistas refletindo no benefício previdenciário. Quando a gente for discutir a revisão dos benefícios, uma aula para frente, a gente vai trabalhar essa questão com mais detalhes. Mas vamos imaginar que você tenha ali uma pessoa que receba um salário X e tenha várias verbas que a empresa paga por fora. Essa pessoa depois ajuiza uma reclamação trabalhista dizendo, olha, eu recebia outros valores que devem ser incorporados à minha remuneração, devem ser incorporados ao salário. Aí você vai lá e ganha aquela causa trabalhista. O juiz reconhece que aqueles valores devem ser incorporados à remuneração. Com isso, vai alterar a forma de calcular o benefício, porque aquelas parcelas sobre as quais incide a contribuição devem integrar aqui o salário de contribuição. Vão fazer parte da base de cálculo. Olha o problema que às vezes o advogado trabalhista causa para o segurado. Você ajuiza essa ação, aí chega lá, a empresa fala, não, vamos fazer um acordo. Eu te dou aqui 40 mil reais, mas a gente diz que esses 40 mil reais são de parcelas indenizatórias. 40 mil reais, assim, beleza, né? Vamos lá, parcelas indenizatórias, o advogado faz as contas 30% de 40 mil, 12 mil reais no acordo, beleza, está aqui honorários, sua parte está aqui, 28 mil para você, 12 para mim, fechou a conta, vamos para casa. Né? Na hora que a pessoa vai se aposentar, o que vai acontecer? Se todas essas parcelas foram consideradas indenizatórias, indenização não é remuneração, não vai integrar a base de cálculo da contribuição, não vai integrar o cálculo do benefício, certo? Então, temos que tomar cuidado aqui com as questões trabalhistas, porque elas vão impactar. E eu não estou nem falando aqui de reconhecimento de tempo de contribuição, porque num caso como esse, o tempo de contribuição está reconhecido. A questão é quanto a pessoa recebeu nesse período. Tá? Se a verba remuneratória integra o salário de contribuição, e se integra o salário de contribuição, vai impactar o valor do benefício. Vai impactar o valor do benefício. Às vezes, então, o que a gente precisa fazer, o certo seria que todo mundo fosse acompanhando. Puxasse ali o extrato do CNIS, para ver se a empresa está declarando certinho o valor da remuneração, se de fato está constando no banco de dados da Previdência Social o valor que você está recebendo. Só que ninguém faz isso. Né? Ninguém faz isso. A pessoa, no máximo, vai contar ali quanto tempo de contribuição ela tem, vai dar entrada na aposentadoria, vai vir um valor, e às vezes ela não consegue nem identificar ali qual foi realmente o valor que ela recebeu naquele período. Vem aquela conta na carta de concessão, e aí, está certo, está errado? E aí você precisa de um trabalho um pouco manual mesmo. Você tem que ir olhando ali para ver se cada mês corresponde de fato à remuneração que você recebeu. Às vezes a empresa te paga um valor
mas está lançando no CNIS outro. Às vezes por má fé, às vezes por incompetência, por erro, enfim, tá? Imagine um empregado doméstico e o empregador tem que ali lançar no e-social as informações da remuneração do empregado doméstico. Tem muito empregador que se confunde todo na hora de ali preencher a folha de pagamento no e-social. Você não está falando de uma empresa, você está falando ali de um empregador doméstico que às vezes faz uma confusão. Não é nem de má fé, está fazendo, está tentando contribuir, tudo certinho ali, mas às vezes na hora de preencher, erra e tal. E isso prejudica o segurado lá na frente. Tá? Reparem que o que eu preciso provar na primeira etapa, lá no salário de contribuição, não é efetivamente o recolhimento da contribuição. O que eu preciso provar é a base de cálculo da contribuição. Se a empresa recolheu ou não recolheu o tributo, isso é irrelevante. Eu vou provar quanto eu recebi. Se a empresa não recolheu, se ela está devendo a previdência, se ela recolheu só parcialmente, isso não é problema do segurado. Eu vou provar quanto eu recebi. O cálculo tem que ser sobre esse valor aqui. Antigamente era muito mais fácil fazer essa conferência, porque eu levava em conta apenas os 36 últimos salários de contribuição. Então dava para fazer na mão, né? Você olhava ali, tá aqui 36, fazia o cálculo, a média, tranquilo. Mas hoje não é assim, hoje você tem um período muito maior, nós vamos ver aqui qual é. Então, às vezes requer ali um trabalho um pouco mais detalhado dessa apuração dos salários de contribuição. Lembrem que possivelmente a discussão aqui ela vai preceder uma discussão trabalhista. Não precisa, você poderia vir direto discutir isso na demanda previdenciária. Mas talvez a melhor estratégia, se você está falando de um empregado, é você primeiro ter a reclamação trabalhista. Isso é tão interessante que, olha só a diferença. Para você reconhecer a existência de um tempo de contribuição, vamos supor que você ajuiza uma ação para reconhecer o vínculo. A empresa não tinha assinado sua carteira, você ajuiza a ação para reconhecer o vínculo. O tratamento que o INSS dá para essa sentença que reconhece o vínculo é mais restrito. O INSS vai dizer o seguinte: a sentença não vale muito. O que interessa é se ela está baseada em prova material. Então, o que interessa são os documentos que levaram o juiz a decidir. Isso administrativamente. Tá? Agora, se for uma sentença reconhecendo a existência de verbas trabalhistas, ou seja, não está em discussão o tempo de contribuição. O que está em discussão é o valor do salário de contribuição. Se você tem uma sentença reconhecendo ali a incorporação ao salário de verbas que eram pagas àquele segurado, aí a própria sentença o INSS vai aceitar. A própria sentença o INSS vai aceitar. Por isso que, estrategicamente, se você estiver questionando os salários de contribuição que integraram o cálculo, vale mais a pena você ter a reclamação trabalhista. É claro que isso vai variar caso a caso. Às vezes é uma empresa complicada, já não existe, você não consegue aquela reclamação trabalhista, dificilmente vai ter uma instrução razoável, e aí você poderia questionar diretamente junto ao INSS, fazendo a prova e havendo negativa, você levar aquela questão para o Judiciário Federal. Tá? De qualquer maneira, vejam, quando você fala de salário de contribuição, você vai incluir ali as parcelas que a pessoa recebe em retribuição ao seu trabalho. Tem inúmeras questões tributárias envolvendo o salário de contribuição. O que faz parte, o que não faz parte, mas aí passa a ser um debate mais do direito tributário, e que a gente vai ter, mas na parte de custeio. Quando o nosso curso chegar no módulo de custeio, a gente vai discutir muito isso, porque as empresas elas levam muito essa questão para o judiciário, para dizer que algumas parcelas que elas pagam estão fora do salário de contribuição, com o objetivo de contribuir menos. Né? Mas aqui a gente precisa
aqui é uma relação curiosa assim, do segurado, porque ao mesmo tempo que ele quer contribuir menos também, ele quer que a sua aposentadoria aumente, né? Então você fica naquele meio do caminho. Mas você tem parcelas, por exemplo, que aqui a discussão geralmente é o contrário. É a Receita dizendo que aquela parcela faz parte do salário de contribuição e os contribuintes dizendo que não faz. Isso é muito comum. Bom, imagine só que você tem ali o Vale Transporte pago em dinheiro. Tá? A Receita vai dizer o seguinte, ó, se é pago em dinheiro, integra o salário de contribuição. O Vale Alimentação pago em dinheiro. Se é pago em dinheiro, integra o salário de contribuição. A Receita diz isso. As empresas vão lá e dizem, não interessa se é pago em dinheiro ou se é pago em cartão. A forma como eu pago não muda a natureza da parcela. E aí tentam questionar isso no judiciário, né? No Vale Transporte tem decisão do Supremo dizendo que não interessa se é pago em cartão ou se é pago em dinheiro, está fora do salário de contribuição. Já no Vale Alimentação você tem súmula da TNU dizendo que se for pago em dinheiro, integra o salário de contribuição. Se for pago em cartão, está fora do salário de contribuição. Então são questões que geralmente aqui você vai partir da premissa contrária. Você vai partir a tendência da Receita é colocar tudo dentro do salário de contribuição. Então isso não chega a ser um problema nas ações de revisão, porque a Receita já faz esse trabalho pelo segurado com tranquilidade, né? Na dúvida ela tributa, tá? Então isso não chega a ser um problema. Muito bem, vejam. Agora, um detalhe importante, quando eu falo de salário de contribuição. Eu tenho aqui um limite mínimo do salário de contribuição, que é um salário mínimo, a não ser que a categoria tenha um piso salarial diferenciado. Se você está falando de um piso salarial, a categoria, o piso salarial da categoria vai ser o menor valor do salário de contribuição. Agora, fora isso, o menor valor é o salário mínimo. Isso é até um ponto importantíssimo, gente. Por quê? Principalmente hoje, em que você fala de trabalho intermitente, jornada intermitente de trabalho. Tal. Olha só o que acontece. Se você está falando de alguém, vamos pegar um contribuinte individual, tá? Um advogado. O advogado vem ali recebendo remuneração de várias empresas e a empresa, quando paga ao contribuinte individual, ela tem que reter a contribuição na fonte. Né? Então, aquele advogado ganhou 5 mil daquela empresa naquele mês, houve a retenção na fonte, ganhou mais 3 mil, ganhou mais 4 mil, e vai tendo a retenção na fonte ali. Agora, vamos supor que em um determinado mês, aquele advogado saiu de férias, não trabalhou. E profissional liberal tem um problema, não é? Quando não trabalha, não recebe. Então, naquele mês, vamos supor que esse advogado seja um advogado audiencista, ele ganha por audiência. Naquele mês, ele saiu de férias, fez só umas 2 ou 3 audiências. E a empresa pagou a ele R$500. Tá? Então, na verdade, pagou R$500. Na hora que vai pagar, vai descontar na fonte a contribuição previdenciária. Só que olha o problema. Qual é o menor valor do salário de contribuição? Salário mínimo. O que esse advogado tem que fazer? Tem que complementar. Tem que complementar a contribuição. Ele teve descontado na fonte a contribuição sobre R$500. Só que como o menor valor do salário de contribuição é o salário mínimo, ele tem que pagar a diferença de contribuição previdenciária. Senão aquele mês não vai entrar no cálculo do seu tempo de contribuição. O INSS não vai validar aquele mês para fins de carência ou de tempo de contribuição. Porque recolheu, na verdade, o tributo não incidiu sobre a base de cálculo mínima. Né? A base de cálculo mínima é o salário mínimo. Tá?
Então tem que tomar esse cuidado, senão aqueles períodos não valem. Ah, Fábio, mas eu estou cheio de período assim para trás, posso pagar os atrasados? Pode. Tá? Então, ó, aconteceu comigo, aconteceu. Olha para trás, vê, recolhe as diferenças ali. Você pode ter problemas, se for a primeira, você pode ter problema para reconhecer aquilo para fim de carência e tal, mas se estiver ali no meio, se estiver no bolo, não vai ter problemas nem para carência. Se você tiver o primeiro pagamento sem atraso lá atrás, depois não tem problema nem para carência. Aquilo vale para tudo. Tá? Ok. Eu tenho o piso, então, o salário mínimo. E eu tenho um teto. Então você tem um valor que é o teto da Previdência Social. Hoje está em 5.800 e poucos reais. Então, se eu ganho 5 mil reais, eu vou pagar a contribuição sobre 5 mil reais. Se eu ganho 10 mil reais, eu vou pagar a contribuição sobre 5.830. Tá? Se eu ganho 100 mil reais, eu vou pagar sobre 5.800 e poucos reais. Então, eu tenho, o valor máximo é o teto do regime geral de previdência social, maior valor do salário de contribuição. Isso me traz, então, duas observações importantes. A primeira delas é a seguinte: quando eu estou falando de contribuição previdenciária, eu tenho que pagar a minha contribuição sobre tudo que eu recebo até o teto da Previdência. Então vamos voltar para o contribuinte individual, para o advogado, e o advogado pensando na aposentadoria por tempo de contribuição. Se ele está pensando na aposentadoria por tempo de contribuição, ele não pode usar nenhum dos favores fiscais que existem, de pagar uma contribuição menor só sobre um salário mínimo, não existe essa possibilidade se ele quer se aposentar por tempo de contribuição. Então ele tem que pagar contribuição sobre o que ele recebe. Aí eu sei que ninguém aqui faz isso, eu sei que todo mundo está em situação absolutamente irregular, né? Mas aí às vezes você pergunta para algumas pessoas, assim, você paga INSS? Pago sobre um salário mínimo, pago sobre 2 salários mínimos. Você paga sobre 2 salários mínimos, mas esse mês você ganhou 6 mil e pagou sobre 2 salários? Está errado. Você vai pagar sobre o que você recebeu naquele mês. Ah, mas se no mês eu recebi 5, no outro eu recebi 10, no outro eu recebi 1.000, no outro eu recebi... Você vai pagando sobre tudo que você recebe naquele mês até o teto da Previdência Social. Então pode ser que em um determinado mês você pague sobre o teto. Pode ser que no mês seguinte você pague sobre o salário mínimo. Depende de quanto você ganhou naquele mês. Se você ganhou 6 mil, deveria ter pagado sobre 5.800 e pouco. E pagou sobre um salário mínimo, você está dizendo para a Receita que ganhou um salário mínimo. E você ganhou 6. Então qual é o nome disso? Sonegação fiscal. Sonegação fiscal. Né? Então você tem que pagar sobre o que você recebe. Tem que pagar. Ah, Fábio, mas isso ninguém vai descobrir. Né? O problema é que descobre. Aliás, o problema não é que descobre apenas. O problema é que a gente tem que fazer a coisa certa, né? Mas além de ter que fazer a coisa certa, tem um outro problema. Descobre. Aliás, tem um monte de profissional liberal que nos últimos anos está tendo problema com isso. Por que está tendo problema com isso? Porque as pessoas têm medo do imposto de renda e não têm medo da contribuição previdenciária. Então, as pessoas só negam mais contribuição previdenciária do que imposto de renda. Porque no imposto de renda as pessoas pensam assim, não, eu tenho que ter uma renda para justificar o imóvel que eu comprei, tem que ter uma renda para justificar o carro que eu comprei. E aí, declara no imposto de renda um determinado valor. O profissional liberal geralmente, mesmo no imposto de renda, não declara tudo que está recebendo, né? Isso também é uma realidade. Mas vamos lá. A pessoa declarou que ganhou, naquele ano, 120 mil reais. 120 mil reais, 10 mil reais por mês. Só que recolheu contribuição previdenciária sobre um salário mínimo. O que a Previdência fez, a Receita Federal fez? Simplesmente cruzou.
as duas declarações, cruzou os dois bancos de dados e mandou um monte de cartinha para os profissionais liberais. Tá? Falando, olha, conforme a sua declaração de imposto de renda, você ganhou 10 mil por mês e você está pagando contribuição sobre 1.000. Você está devendo tanto, ó. Tá? Já mandou, notificou um monte de gente. Teve um monte de gente que teve, então, que fazer esse ajuste lá da contribuição previdenciária. Certo? Tudo bem? Ok, então, você tem que pagar sobre tudo que recebe até o teto da Previdência Social. Agora, mais um detalhe. Quantos salários de contribuição a pessoa tem por mês? Quantos salários de contribuição a pessoa tem por mês? 1. Porque o salário de contribuição é a soma de tudo que a pessoa recebe de uma ou mais fontes. Soma de tudo que a pessoa recebe de uma ou mais fontes. Então, um salário de contribuição por mês. Ô Fábio, e no que isso é importante? Isso é importante porque se você tem só um salário de contribuição por mês, imagine o seguinte, você tem 2 empregos e você ganha 5 mil reais em cada emprego. Se você considerasse que há 2 salários de contribuição, o que aconteceria? Você teria que pagar sobre 5 mil em um e sobre 5 mil no outro. Mas, na verdade, você vai somar tudo, deu 10 mil. Você vai pagar a contribuição sobre o teto, sobre 5.800 e pouco. Eu falo, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Você tem que avisar a sua fonte pagadora. Então, se você já recebe 5 mil em um emprego, você tem que chegar lá no outro emprego, tem uma declaraçãozinha específica para isso, você preenche a declaração, já recebo, já estou sendo descontado sobre 5 mil reais no outro. A empresa vai guardar aquele documento e na hora de fazer o desconto, no seu benefício, na sua remuneração, vai descontar só sobre a diferença, até chegar no teto. Se você já recolhe no teto em um emprego, você vai apresentar a declaração, na outra fonte de renda não vão descontar. Tá? Às vezes, na prática, é difícil você manejar isso. Profissional liberal, então, contribuinte individual, às vezes tem muita dificuldade. O advogado ainda é mais fácil. Você ainda pode chegar, ó, na hora que a empresa for te remunerar, você já apresentou, ó, já tenho aqui a declaração, estou declarando que já fui descontado no teto, no outro ali, e então não desconte nada porque eu já estou pagando no teto. Mas sabe quem sofre a beça com isso? Médico. Médico com plano de saúde. O plano de saúde, você vai ali ter o pagamento, às vezes na mesma época do mês, ali, e como é muito variável, né, não é igual a um salário de um empregado, como é variável aquela remuneração, você precisa todo mês ir apresentando aquela declaração para o plano. E não dá tempo, não dá tempo. Você diz, ó, já ganhei, já bati no teto aqui no outro, então agora você não desconta. Simplesmente não dá tempo deles organizarem isso. Então você tem, imagine que ele tem 5 planos de saúde, ganhou, sei lá, 8, 7 mil reais em cada plano de saúde, e todos eles ele foi descontado no teto. Enquanto, na verdade, era para ter sido descontado em um só, porque já bateu o teto ali. O que ele tem que fazer? Pedir restituição. Né? Você vai pedir restituição na Receita, tem formulário próprio, procedimento administrativo, pede a restituição. Tem muito médico que simplesmente nem sabe disso. Recebe ali o valor tal, você pede restituição. Se demorar demais, repetição de indébito tributário. Repetição de indébito tributário. Né? Você tem que esperar sentado, né? E aí você pode ajuizar a repetição de débito tributário, tem que tomar cuidado com o prazo prescricional, né? São 5 anos, e pede, então, aqueles valores. Essa, aliás, é uma boa assessoria para o advogado prestar a profissionais que trabalham, então, com fontes de renda de pessoas jurídicas, a recuperação de valores que foram descontados acima do teto da Previdência Social. Principalmente porque você tem fontes diferentes de renda ali. Tá?
A gente vai ver, isso já é um passo além, que na hora de calcular o benefício, quando você tem ali mais de uma atividade, o cálculo é um pouquinho diferente. Tem até uma ação de revisão para isso, né, da questão da dupla atividade, com decisão favorável da TNU, mas isso é daqui a pouco, mais para frente. Tudo bem? Identifiquei os meus salários de contribuição. Então, peguei ali os salários de contribuição. Como é que eu vou chegar agora no valor do benefício? Bom, eu vou identificar esses salários de contribuição e preciso agora chegar na segunda etapa do cálculo. A segunda etapa do cálculo envolve o cálculo do salário de benefício. Então, eu vou pedir ajuda a vocês. Se o salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição, o salário de benefício é o quê? É a base de cálculo do benefício. Se salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição, salário de benefício é a base de cálculo do benefício. Isso é para ninguém mais confundir um com o outro. É só olhar o nome. Salário de contribuição, base de cálculo da contribuição. Salário de benefício, base de cálculo do benefício. Já é o valor do benefício? Não. É a base de cálculo. Da mesma forma, salário de contribuição já é o valor da contribuição? Não, é a base de cálculo. Né? Então, eu vou chegar aqui na base de cálculo do benefício. No meu salário para fins de benefício, na minha remuneração para fins de benefício. Então, eu vou considerar aqui a minha remuneração para fins de benefício. A minha remuneração para fins de benefício. Qual é o meu salário de benefício? O que eu vou levar como base de cálculo? O salário de benefício é a base de cálculo para quase todos os benefícios. Então, a sistemática pensada como regra geral para cálculo do benefício previdenciário é por meio do salário de benefício. Tá? Então, você tem ali o salário de benefício com uma base de cálculo dos benefícios previdenciários. Você vai usar ali essa sistemática para quase todos os benefícios. Só tem 2 benefícios que não usarão o salário de benefício, que não tem essa etapa intermediária aqui. E é fácil guardar quais são esses 2. São os únicos 2 que se chamam salários. O salário família e o salário maternidade. Então, os únicos benefícios que não utilizam o salário de benefício, nem direta nem indiretamente, são o salário família e o salário maternidade. Então, o salário família e o salário maternidade são calculados de um modo diferente. Você não tem essa etapa intermediária, você não calcula o salário de benefício. Você tem uma sistemática própria que a gente vai descobrir depois. Todos os outros benefícios são calculados por meio do salário de benefício. Alguns de modo direto, outros de modo indireto, mas todos são calculados com base no salário de benefício. Fechado? Então, vou calcular o meu salário de benefício. Vamos lá. Se eu tenho minhas remunerações sobre as quais incidiu contribuição, como é que vocês acham que é a maneira mais lógica de eu chegar agora no meu salário de benefício? Uma média, não é? Será que pegar a última remuneração e usar como base de cálculo seria a maneira mais lógica? Não parece, né? Era assim para os servidores públicos antigamente. Isso se chamava integralidade. Benefício calculado com base na última remuneração. Mas se você está dentro de um modelo de previdência social, modelo contributivo, isso não faz sentido. O valor das suas contribuições tem que ter impacto no valor do benefício. E se você veio a vida toda pagando sobre valores pequenos e só no final da vida aumentou a sua contribuição, vai ter que ter algum impacto. E aí a gente já começa a perceber
que às vezes a gente ouve conselhos errados, né? Você já deve ter ouvido alguém falar o seguinte: olha, não se preocupa com esse negócio de previdência agora não. Vai pagando sobre um salário mínimo. Quando você estiver perto de se aposentar, que você aumenta a contribuição. Né? Ou então, aquela mãe zelosa, o pai zeloso, que pega o filho ainda adolescente e começa a contribuir. Né? E aí começa a contribuir ali sobre um salário mínimo para o filho. Por enquanto ainda dá certo, mas depois da reforma vai ser furada. Tá? Então, com a melhor das boas intenções, vai jogar o valor do benefício do filho lá embaixo. Porque, olha só, você vai calcular uma média dos salários de contribuição. Essa forma de calcular a média é que variou com os anos e tende a mudar novamente. Antigamente, você calculava a média dos 36 últimos salários de contribuição, 3 últimos anos. Então, você calculava a média dos 36 últimos salários de contribuição. Ainda fazia algum sentido, então, a afirmação de que vai contribuindo baixinho, quando chegar perto, você aumenta. Tinha algumas travas para isso, né? A escala de salários básicos, que hoje não existe mais, mas você só levava em consideração o final da vida contributiva da pessoa. E por que isso, gente? Porque, na verdade, a visão de previdência era outra. No passado, a previdência tinha outra função. A função da previdência no passado era manter o padrão de vida da pessoa. Essa era a visão que se tinha da previdência pública. A previdência pública tem que manter o padrão de vida da pessoa. Por isso que o servidor público tinha sua aposentadoria com base na última remuneração. E o pessoal da iniciativa privada não dava para pegar a última, mas aí você pegava os 3 últimos anos. O que aconteceu para trás não importava. O que interessava era o que acontecia ali no momento perto de se aposentar, porque eu queria que a aposentadoria refletisse uma continuidade das condições de vida daquela pessoa. Só que a função da previdência pública, da previdência básica, mudou. E a ideia da previdência básica não é manter padrão de vida. A ideia da previdência básica, como a gente estudou na nossa primeira aula, é oferecer uma proteção básica. Então, a previdência básica quer oferecer uma proteção básica, que não é só garantia mínima existencial, é mais do que isso, mas é simplesmente garantir uma proteção básica. E aí, vejam, para garantir essa proteção básica, eu vou refletir também o esforço contributivo da pessoa. Eu tenho hoje uma previdência com menos solidariedade do que no passado e um pouco mais de retributividade. Eu vou retribuir o esforço contributivo. Vou retribuir o esforço contributivo. Como? Eu tenho que levar em consideração o conjunto de contribuições que a pessoa fez. Então, eu saí de um modelo em que eu pegava só os 3 últimos anos e jogava todo o resto fora, na hora de calcular, para um modelo em que eu vou calcular o salário de benefício, levando a vida contributiva da pessoa inteira em consideração. Eu olho para a vida inteira e ainda vou fazer o seguinte, vou quebrar seu galho, segurado. Eu vou calcular a média das suas remunerações, porém, só das 80% maiores remunerações. Então, o salário de benefício é calculado pela média das 80% maiores remunerações do segurado. Média das 80% maiores remunerações, dos 80% maiores salários de contribuição do segurado. Os 80% maiores salários de contribuição do segurado. Eu vou descartar os 20% menores e vou calcular a média dos 80% maiores.
Já é uma grande colher de chá. 20% é coisa beça. Eu estou descartando 1/5 da vida contributiva. Olha só. Então, num planejamento tributário, o problema no Brasil de fazer planejamento tributário é que as coisas mudam, né? E aí o planejamento fica perdido. Mas no planejamento tributário, o que as pessoas pensavam? Uma mulher, 30 anos de contribuição para se aposentar. 20% dá 1/5. Então, 30 anos de contribuição, quanto é que dá 1/5 de 30 anos? Pô, Fábio, isso é pergunta que você faz, né? Dá 6, né? Dá 6. 6. Então, dos 30 anos de contribuição, 6 você vai jogar fora. Então, você podia imaginar assim, então eu posso pagar 6 anos, com base no salário mínimo, e aí depois eu aumento a minha contribuição. Estava certo, porque a média dos 80% maiores, se você paga 6 anos no valor baixo, os 6 menores anos vão sair, porque 20% do seu período contributivo. O problema é que agora a reforma da Previdência está propondo que a média é de tudo, e não só dos 80% maiores. Então, quem fez esse planejamento agora vai ter a sua média, incluindo também esse período de salário mínimo, se for aprovada a PEC proposta aí, né? Mas vamos ficar com a regra de hoje ainda. Então, média dos 80% maiores salários de contribuição. Vamos lá. Cálculos complexos. Se eu tenho 100 meses de contribuição na minha vida, na hora de calcular o benefício, vou calcular a média de quantos? Dos 80 maiores. Se eu tiver 200 meses de contribuição, vou calcular a média de quantos salários de contribuição? Dos 160 maiores. 80% de 200, 160. Se eu tiver 300 meses, pô, Fábio, está complicando. Se eu tiver 300 meses, vou calcular a média de quantos? Dos 240 maiores. Se eu tiver 296 meses, então tá, eu vou calcular a média dos 80% maiores. Simples assim. Por enquanto, está dando para levar? Não é um cálculo difícil. Hoje ele é trabalhoso, mas não é difícil. É trabalhoso porque você vai pegar ali um monte de contribuição. Vai ter que calcular a média desse monte de salário de contribuição. Mas o cálculo é simples, não é difícil. Média dos 80% maiores salários de contribuição. Até aqui tudo bem? Ok. Agora, se eu vou calcular a média dos 80% maiores salários de contribuição, se eu vou calcular a média dos 80% maiores salários de contribuição, o que vai acontecer aqui é que eu preciso colocar todos no mesmo patamar para que eu possa saber qual é verdadeiramente o maior, qual é o menor. Então, antes de eu escolher quais são os 80% maiores, eu tenho que fazer uma outra coisa. Como é que eu coloco todos os salários de contribuição no mesmo patamar? Eu tenho que corrigir monetariamente todos os salários de contribuição que integram o cálculo do benefício. Tem que corrigir monetariamente todos os salários de contribuição que integram o cálculo do benefício. Atualmente o índice é o INPC. O índice de correção é o INPC. Então você vai pegar os salários de contribuição, corrigir monetariamente e depois você vai escolher os 80% maiores para calcular essa média. E aí tem coisas curiosas. Dependendo da evolução remuneratória da pessoa, pode ser que remunerações antigas, que em princípio tinham ali o mesmo valor ou o valor um pouquinho menor, hoje se mostrem maiores. Olha só para refletir
Isso. Um exemplo que aconteceu comigo. Os servidores públicos federais tinham um prazo até 2 meses atrás, se quiserem migrar do modelo de previdência para um modelo novo, enfim. E aí, uma das contas que a gente estava fazendo era a média das nossas remunerações, né? Considerando ali, média dos 80% maiores, a média das remunerações. Tá? Curiosamente, quando eu pegava as minhas remunerações e calculava a média dava acima do valor atual. A média das minhas remunerações dava um valor maior do que a minha remuneração atual. Mas como, Fábio? Você teve redução? Não tive uma redução real. Não tive uma redução histórica, mas tive uma redução real. Porque como a remuneração não foi corrigida pela inflação, o que acontece é que a partir do momento que eu pego o mesmo valor 2 anos atrás, então, se a remuneração de hoje, historicamente, nominalmente, é o mesmo valor da remuneração de 2 anos atrás, quando você corrige monetariamente, aquela antiga fica mais alta que a de hoje, porque você tem esse período de inflação. Né? Então, quando você a não ser que a remuneração da pessoa tenha tido o mesmo aumento todo mês, todo ano correspondente à inflação, vai dar diferença aí nesse cálculo. Então pode ser que você aproveite algumas desses períodos, algumas lá de trás, e aí o sistema já faz isso automaticamente, já atualiza tudo automaticamente, escolhe as 80% maiores e calcula a média. Média das 80% maiores remunerações corrigidas monetariamente. E aí vejam só que coisa. Isso consta na Constituição. A gente fala, claro que tem que corrigir monetariamente. Só que isso está na Constituição. Está lá no 201, parágrafo 3º da Constituição. O 201, parágrafo 3º diz: todos os salários de contribuição utilizados no cálculo do benefício devem ser corrigidos monetariamente. 201, parágrafo 3º da Constituição. Todos os salários de contribuição utilizados no cálculo do benefício devem ser corrigidos monetariamente. 201, parágrafo 3º. Olha que coisa. Está lá no 201, parágrafo 3º, dessa forma. E as pessoas, para que isso consta na Constituição? Essa é uma regra que não precisava estar aí, né? Quando não estava na Constituição, sabe o que acontecia? Os salários de contribuição não eram corrigidos pela inflação. Olha que coisa. Antigamente, eu falei para vocês já, o cálculo era com base nas 36 últimas remunerações. Isso, há muito tempo. Tá? Mudou para a média dos 80% só em 99. Então, até então, era a média dos 36 últimos. Só que mais antigamente ainda, antes da Constituição de 88, eu calculava essa média da seguinte forma. Era a média dos 36 últimos salários de contribuição, mas assim, eu pegava os 24 mais antigos e os 12 últimos. Era a média dos 36 últimos salários de contribuição. Está aqui, os 36 últimos. Só que eu só corrigia monetariamente, na hora de colocar no cálculo, os 24 mais antigos. Os últimos 12 salários de contribuição não eram corrigidos monetariamente. Então, quando eu calculava o benefício já saía ali, com a renda inicial, corroído pela inflação. Que os salários de contribuição do último ano não eram corrigidos monetariamente. Eu tive que colocar na Constituição a determinação para que todos os salários de contribuição passassem a ser corrigidos monetariamente.
Aí olha o que aconteceu. Isso aqui, antigamente, veio a Constituição de 88 e disse, todos têm que ser corrigidos monetariamente. Isso em 1988. Só que quem foi regulamentar essa previsão foi a Lei 8.213 de 91. Então, só aqui, ó, em 1991 é que eu tive essa regulamentação. Ok, a Lei 8.213 diz o seguinte, vamos cumprir a Constituição e vamos calcular todos os benefícios, corrigindo monetariamente os salários de contribuição desse cálculo. Porque se não estava na Constituição, o legislador não fazia. A partir daqui que o legislador resolveu obedecer ao novo comando constitucional. Ótimo. E o Supremo ainda falou o seguinte, tá bom, mas tem o seguinte, tá na Constituição, mas não é auto-aplicável. Está na Constituição, mas não é auto-aplicável. Então, só a partir de 91 é que essa regra passou a ter aplicabilidade. Só a partir de 91 essa regra passou a ter aplicabilidade. O Supremo disse que, que o critério de cálculo estabelecido pela Constituição não era auto-aplicável. Mas eu tive benefícios concedidos nesse período. Tive benefícios concedidos nesse período. Entre a Constituição e a Lei 8.213. Ora, o Supremo falou, sinto muito. Vocês tiveram benefício concedido no momento em que não havia a regulamentação do dispositivo constitucional. Aí o que o legislador fez? O legislador falou, apesar de não ser auto-aplicável, eu, legislador, vou revisar a renda desses benefícios aqui, concedidos nesse buraco entre 88 e 91. Então, essa previsão constava no artigo 144 da Lei 8.213. Então, o legislador dizia, eu vou revisar esses benefícios concedidos entre 88 e 91. Mas tem o seguinte, como isso aqui eu não precisava nem fazer, porque não é auto-aplicável, não vou pagar as parcelas atrasadas. Vou revisar, os efeitos financeiros são daqui para frente. Vou revisar com o efeito ex nunc, daqui para frente. As parcelas atrasadas, eu não vou revisar. Eu não vou pagar. Eu vou revisar a renda daqui para frente e essas parcelas aqui eu não vou pagar. E onde foram parar essas parcelas atrasadas? Foram atraídas para um buraco negro. Esse é o período do buraco negro. Já ouviram falar em revisão do buraco negro e tal? Então, o buraco negro é o período entre a Constituição de 88 e a Lei 8.213 de 91, em que não havia a regulamentação do critério de cálculo estabelecido pela Constituição. E, por conta disso, os benefícios ainda foram concedidos de acordo com a sistemática antiga. Houve uma revisão geral dos benefícios concedidos nesse período, só que sem direito aos atrasados. Esses atrasados se perderam no buraco negro. Outro dia eu publiquei que finalmente conseguiram tirar uma foto de um buraco negro. Né? É sério. Então tiraram a foto do buraco negro, aí eu botei lá no Instagram. O que tem a ver, né? Em tempos em que os astrólogos e não astrônomos, em que os astrólogos estão impactando tanto a política nacional, eu botei lá o que tem a ver o buraco negro com... E aí não é astrologia, né? É astronomia, algo um pouco mais sério. Tanto ali, o que temos aí a astronomia com a previdência. Vai lá. Mas, meus amigos, então, essa é a revisão do buraco negro, que está sendo requentada agora. Mas aí deixa isso para as aulas de revisão, tá?
a aula do buraco negro, a revisão do buraco negro está sendo requentada porque ela está tendo um impacto em uma outra revisão, que é a revisão da emenda 20 e da emenda 41. Então, como nós estamos no curso previdenciário total, nós vamos por partes, vamos aos pouquinhos, senão a cabeça, para quem está vendo isso pela primeira vez, a cabeça dá um nó. Para quem já conhece, já tem alguma intimidade, já começa a entender e fazer as conexões, nós vamos aos pouquinhos. Nós temos aqui esse período do buraco negro. Tudo bem? Ok. Então, já sei que é a média dos 80% maiores salários de contribuição. Tem mais detalhes? Tem. Mas esses detalhes a gente vê no próximo bloco. Esperando você.